Olá, meus amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com você nesse momento, seja com todos da sua família. Mais uma vez estamos aqui para juntos nós meditarmos na gloriosa palavra de Deus. Que o Espírito Santo possa estar falando ao seu coração neste momento, nesta noite de domingo, noite de louvor e de adoração ao nosso Deus. Eu espero que você já tenha feito isso aí na sua casa, já tenha louvado a Deus, já tenha elevado a sua voz, ao Senhor Jesus em oração. E agora, a minha oração, antes de chegar nesse momento de transmitir a palavra de Deus, foi para que o Santo Espírito pudesse estar falando ao seu coração. E esta é a minha constante oração, para que Deus esteja falando aos nossos corações através da sua palavra que se renova a cada dia. E eu espero que ela seja nova no seu coração nesse momento. Porque o texto que nós vamos ler fala de um novo mandamento. Um novo mandamento no que diz respeito à prática, o viver real da igreja dos cristãos. Eu me refiro ao que o nosso Senhor Jesus ordenou para os seus discípulos, para nós, conforme está escrito no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34 e versículo 35, que nos diz assim: novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei a vós. Assim também deveis amar uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Queridos irmãos, nós sabemos muito bem, nós conhecemos, nós que viemos de um berço religioso, de um tradicionalismo religioso, nós fomos ensinados sobre os 10 mandamentos. Na verdade, toda a Bíblia é repleta de mandamentos, de ordenanças, de estatutos, mas o que ficou em nós da religiosidade foram os 10 mandamentos, Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo são os 2 primeiros mandamentos da lei de Deus. E o interessante nesse texto é que Jesus Cristo vai dizer o seguinte, Novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros. Na verdade, o Senhor Jesus ele está reforçando o mandamento já dado anteriormente pelo nosso Deus, por Ele mesmo que é Deus. Mas quem estava ali naquele momento era o próprio Deus, fazendo cumprir, fazendo valer na prática estes mandamentos. Então, quando o nosso Senhor Jesus Cristo diz que novo mandamento vos dou, Ele não está invalidando o mandamento antigo. O mandamento antigo é válido, continua, e está na mesma descrição. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Jesus ele foi indagado a respeito dos mandamentos. E quando ele resume todos os mandamentos nestes 2 mandamentos, ele não está de maneira nenhuma suplantando os demais. Ele não está dizendo de maneira nenhuma que os demais mandamentos, como não matarás, não roubarás, não adulterarás, não cobiçarás, não tem mais valia, não tem mais importância. É claro que tem. Mas é claro que, se nós amarmos a Deus de verdade, se nós amarmos ao nosso próximo de verdade, naturalmente os demais mandamentos seriam cumpridos. Esse é o entendimento de nosso Senhor Jesus. Por isso que o Senhor Jesus Cristo, ele diz, olha, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Como que Jesus nos amou? Como que Jesus amou os seus discípulos? Falando que os amava simplesmente de boca? Não. Jesus disse que, a Bíblia vai dizer que Jesus amou os seus e os amou até o fim. Ele os amou e se entregou por eles. Então, amor significa entrega. Amar significa assumir a vida do outro. Amar significa assumir o dano do outro. Significa se colocar no lugar do outro.
Significa dizer, você não pode levar, eu levo com você. Você não pode arcar, eu vou arcar com você esse prejuízo. Jesus está falando aqui de um amor prático, de um amor que exige de você renúncia. Então, novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, como eu estou amando. E queridos irmãos, é lindo quando Paulo diz, Deus prova o seu próprio amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E nesse texto aqui, Jesus Cristo ele está nos ensinando sobre o amor ao próximo. Porque Jesus está dizendo, olha, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. É interessante que nesse momento, Jesus não coloca necessariamente o primeiro mandamento, o amar a Deus sobre todas as coisas. Novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Assim também deveis vós amar uns aos outros. É claro que o grande primeiro mandamento Jesus repetiu quando ele foi inquirido, é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, semelhante a este, é amar o próximo como a si mesmo. É claro, não tem como você amar o próximo verdadeiramente se você não amar a Deus. Se você não amar os mandamentos de Deus, a palavra de Deus. Mas o que o Senhor Jesus Cristo estava querendo passar nesse momento específico para os seus discípulos, era que eles deveriam realmente fazer conhecido o amor de Deus, o amor que Jesus tinha por eles, amando uns aos outros. Primeiramente, esse amor deveria ser real, ser visível na comunidade cristã, na vida entre eles, entre os seus discípulos. De modo que todos aqueles que fossem se agregando, que fossem se congregando, que fossem se tornando um com eles, naturalmente o amor iria contagiar a todos eles. Porque é interessante, queridos, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Todos conhecerão, se vos amardes uns aos outros. Ou seja, a igreja, ela iria ser identificada como seguidora de Jesus se houvesse entre eles o verdadeiro amor. Aquele amor sacrificial, aquele amor que se nega a si mesmo pelo bem do outro. E foi isso que aconteceu, nós sabemos muito bem, na igreja primitiva. O amor entre eles era visível pela comunidade gentílica, por todos. E tão grande, tão visível era este amor, que eles diziam, puxa, estes amam como o mestre deles amavam. Porque eles se doavam, eles se entregavam um ao outro, eles se preocupavam com os outros. E neste momento, queridos, eu quero falar um pouco, com base nesse texto, e em um em especial, que Jesus conta, que é a parábola, do bom samaritano, eu quero falar um pouco sobre essa questão do amor ao próximo. Jesus Cristo está ensinando sobre isso. E eu creio que nesses dias em que nós estamos distantes uns dos outros, eu espero que o Espírito Santo esteja despertando em nós este amor na prática. Eu creio que Deus está restaurando estes valores, os valores perdidos da sua igreja. E um deles, queridos, é o verdadeiro significado do mandamento amar ao próximo. Nós temos assistido muitos movimentos já de ONGs, de associações se mobilizando para ajudar a sua comunidade, para ajudar aqueles que eles estão mais próximos. E nós como igreja também devemos nos mobilizar. Também devemos mover, arregaçar as nossas mangas para amenizar um pouco. Tudo canalizando para a exaltação do nome do Senhor. Agora, o que nós temos percebido, o que nós temos sentido é que, infelizmente, a igreja de nossa geração entende que amor é um sentimento. E por esse motivo os cristãos se tornaram um bando de peritos em discursos sentimentais e péssimos praticantes da vontade de Deus.
Daí porque quando acontece uma tragédia, uma situação, os sentimentos vêm à tona. Mas à medida que a peste se alastra, à medida que a dor, que as necessidades se intensificam, parece que vamos nos acostumando com o sofrimento, com a dor do outro. Os nossos sentimentos parecem que vão esfriando. Amor não é um mero sentimento, meus irmãos. Amor, ele não se manifesta, ele não só age em momentos trágicos, ele é contínuo, ele é permanente. É claro que em momentos atípicos como esse que nós estamos vivendo, este amor, ele realmente sofre, porque o amor é sofredor. O amor chora com os que choram, se angustiam com os que se angustiam. Mas se o amor for entendido ou for vivenciado apenas como um sentimento, apenas como uma emoção, ele só dura enquanto as nossas emoções estiverem à flor da pele. Por que será que as pessoas acabam se acostumando com as tragédias, com as desgraças? No primeiro momento há toda aquela comoção, no primeiro momento há todo aquele sentimentalismo, mas depois parece que nada aconteceu. As pessoas vivem cada qual na sua individualidade, no seu egoísmo. Amor não é um mero sentimento. E Jesus é quem nos ensina isso. O amor é algo prático. O amor ensinado por Jesus tem um conceito bem diferente e revolucionário. Amar ao próximo, meus queridos, é um mandamento bíblico, nós sabemos muito bem. Agora, mesmo no tempo de Jesus, mesmo entre os fariseus, os doutores da lei, que se julgavam detentores dos mandamentos, chegaram a perguntar para Jesus: e quem é o nosso próximo? Porque é interessante, o amor ao próximo, o amor a Deus, não era algo novo, não era algo trazido tão somente ali por Jesus, mas parece que Jesus foi o primeiro a praticar o amor verdadeiro a Deus, foi o primeiro a praticar verdadeiramente o amor ao próximo. É claro que os nossos antepassados, os profetas de Deus, os patriarcas da fé, eles sim viveram o amor a Deus, o amor ao próximo. Mas quando Jesus chega, parece que os homens estão vivendo meramente os conceitos religiosos, meramente uma tradição. E penso que, à medida que os anos vão passando, é preciso renovar este amor, é preciso trazer à nossa memória o amor prático, o amor ensinado por Jesus. E aí na história do bom samaritano, o próximo são todos aqueles que Deus coloca em nossos caminhos. Eu gostaria de ler com você, a palavra de Deus em Lucas, capítulo de número 10, Lucas 10, versículo 25. Lucas 10, versículo 25 ao versículo 35. Olha o que diz aí a palavra de Deus. Levantou-se certo doutor da lei, e querendo pôr Jesus em prova, perguntou-lhe: Mestre, que faremos para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: O que está escrito na lei? Como lês? Olha como é interessante. Como que você lê a lei? Como que você lê os mandamentos? Na lei está escrito assim. Mas como é que você lê? Ou seja, muitas pessoas interpretam a Bíblia, interpretam a lei para o seu próprio bel prazer, para seguir segundo o seu modo de pensar. Jesus Cristo disse: olha, está escrito na lei de Deus, está escrito nos mandamentos de Deus, mas como é que você tem lido? Ou seja, esta maneira de ler diz respeito à prática do mandamento, e não somente a mera leitura da lei. Respondeu-lhe o homem: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, a leitura, a letra está correta, mas parece que a prática não estava. E aí Jesus Cristo vai dar a lição. Então Jesus lhes disse: Respondestes bem, faze isto e viverás. Ou seja, se você praticasse, se você vivesse tal como você tem lido,
tal como você tem ensinado, tal como você está dizendo, você viveria. Mas a ausência da prática invalida, pelo menos para você, a autenticidade deste mandamento, desta lei. E aí Jesus vai ensinar como deve ser. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Ou seja, Jesus entendeu que ele queria justificar. Porque Jesus entendia que ele sabia quem era o próximo. Mas ele criava em si mesmo essa barreira, essa dificuldade. Puxa, quem é o meu próximo, Jesus? E Jesus, com toda a mansidão e humildade que nós devemos aprender com ele, vai dar esta lição. Respondeu-lhe Jesus: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos assaltantes, os quais o despojaram e espancaram, e retirando-se, deixaram meio morto. Casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote que, vendo, passou de largo. De igual modo, também um levita chegou àquele lugar e, vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou perto dele, viu e moveu-se de compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitou-lhes azeite e vinho. Então, pondo-o sobre os seus ombros, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Partindo no outro dia, tirou 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse-lhes: cuidai dele, e tudo o que demais gastares com ele, eu te pagarei quando voltar. Qual destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele disse: o que usou de misericórdia para com ele? Disse Jesus: vai e fazes o mesmo, ou da mesma maneira. Então, queridos, nessa história do bom samaritano, Jesus deixa muito claro que o meu próximo são todos aqueles que Deus coloca em nossos caminhos, para que através do amor pratiquemos boas ações. Isso é revelado na vida do bom samaritano. Tem alguma parábola na Bíblia mais conhecida entre todas as pessoas do que a parábola do bom samaritano? Não tem. Então, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Então, o que é que nós aprendemos com esta parábola? O que Jesus quis nos ensinar? O que Jesus ensinou para aquele doutor da lei? É que quem ama, cuida. E aquele que é cuidado por quem ama, esse sim é o próximo. Então Jesus deixou bem claro, uma das mais fortes expressões do amor é o cuidado. Então quem ama, cuida. Nós ouvimos muito esta expressão, não é? Quem ama não mata, devido a tanta violência que acontece no meio da família, né? Entre casais, um machucando o outro. Então Jesus, quando relatou tudo o que o samaritano fez pelo desconhecido e moribundo, ele o amou, elegendo como o próximo. Então, aqueles 3 religiosos que passaram não deram a mínima. Ou seja, talvez dentro do seu conceito religioso ele pensou: puxa, não é o meu próximo. Por que não é o meu próximo? Porque não faz parte da minha tribo, não faz parte da minha religião, não faz parte da minha sinagoga. Então o meu próximo não é necessariamente somente o meu irmão da minha comunidade, mas o meu próximo é todo aquele que, próximo de mim, padece alguma necessidade, passa por alguma situação de aperto, e eu, podendo ajudar, devo ajudar. E é claro que esse poder, ele exige sacrifício. Eu não vou ajudar não porque eu estou quase na mesma situação. Mas nós podemos partir o pão, nós podemos ajudar. Então amar o próximo, meus queridos, é praticar o cuidado necessário para com aquele que está diante de nós com problemas e dificuldades.
Existem três expressões descritas no texto quando se praticar o amor ao próximo. A primeira é, quando o viu, teve piedade dele. Meus queridos irmãos, os nossos olhos Deus nos deu para ver o que está diante de nós, o que está em volta de nós. Todos passaram ali, deram aquela olhada que faz de conta, aquela olhada que diz eu não vi nada. Mas aquele homem passou ali, quando ele viu aquela situação, quando ele viu aquele homem todo machucado, todo quebrado, ele se compadeceu. Segundo, ele vê e ele se aproxima. Ele aproximou-se, enfaixou-lhes as feridas, derramou neles vinho e óleo. Então, ele viu, ele se aproximou. E terceiro, depois ele colocou sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. Ou seja, o amor, ele é cuidadoso. O amor, ele se aproxima. O amor, ele não tem medo de ser contagiado pelo mal. Ele não tem medo de ser contagiado pela lepra. Porque o verdadeiro amor, de fato, queridos, lança fora todo o medo. O amor, ele é o vínculo da perfeição. Agora, para mexer um pouco com tudo o que falei, para engrossar a nossa compreensão como um todo e não somente em parte, quero ler o texto de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. Aí é para a gente dar uma mexida mesmo em tudo que eu falei. Porque eu sei que muitas vezes essa expressão amar, né? O amor pode tudo, o amor vale tudo, tem sido tão forte nesses dias, nesse tempo, nessa era. E nós precisamos realmente saber, não somente conceituar esse amor de forma prática, como deve ser, que é bela, que é linda, mas não podemos também desconectar este amor do que a Bíblia como um todo ensina. Então eu gostaria de ler 1 Pedro capítulo 4, versículo 8, que diz o seguinte: tende, antes de tudo, ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Olha, eu coloquei esse versículo de propósito. Este versículo, sem uma compreensão, sem um entendimento pleno, amplo das Escrituras, ele se encaixa perfeitamente em tudo que falamos, sem considerar as demais coisas. Mas eu coloquei esse versículo exatamente para que o que eu já falei até aqui seja considerado, mas que também o que esse versículo revela seja considerado também. Não seja realmente retirado absolutamente nada. O amor, primeira coisa que eu quero destacar, o amor não cobre o pecado. O amor cobre uma multidão de pecados, vamos entender, mas o amor não cobre ou não encobre o pecado, ou seja, faz de conta que ele não existe. O amor ele ama, o amor ele cuida, mas ele não faz de conta. Mas ele não faz vista grossa para o pecado, para o erro. O pecado, querido, ele é real e o resultado dele também. Então toda a Bíblia vai estar clara quando os ensinos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O mesmo amor que manda nós amarmos, se aproximar e abraçar, diz, olha, o salário do pecado é a morte. Se os homens não se arrependerem, se os homens não se converterem, se os homens não se voltarem para Deus, todo o amor de Deus que é real e é prático, não mudará o destino do homem, que é o inferno, que é a condenação, caso eles não se arrependam e não se voltem inteiramente para este amor, provado por Deus em ter enviado o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, queridos, o amor ama mesmo quem está em pecado, isso é fato, mas no amor não há pecado. O amor ama mesmo quem está em pecado. Por isso que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, estando nós em pecados, estando nós em inimizade com Deus. Ele nos amou, Ele se entregou por nós. Mas o amor não ama o pecado. Deus não amou o pecado. Deus não aceita o pecado.
E toda manifestação de amor de Deus não é para acalentar o pecado, não é para dizer, olha, é isso mesmo, permaneça assim, não. Toda manifestação de amor é para que o homem entenda que, sendo Deus santo, sendo Deus amor, o homem precisa se voltar e caminhar como Deus caminha, andar como Deus anda, nos passos de Deus. Se eu amo, meus queridos irmãos, com o amor de Deus, se eu amo com o amor de Deus, necessariamente eu tenho que concordar com Deus no que Ele ensina na sua palavra. Estão entendendo, queridos? Estão entendendo? Todo aquele discurso que eu fiz na primeira parte da mensagem, ele não é tão difícil de discursar. Hoje, é muito discutido hoje por esses que têm um amor prático. Por esses que praticam o amor que é visível aos nossos olhos. Ou seja, são duas, é a polarização. Ou seja, a igreja às vezes polariza demais, conceituando muito a letra, muito o discurso, e aí existe a outra polarização do mundo, que a gente vê, eles mostram realmente o amor na prática, no sentido de ajudar, de socorrer, mas desprezando a palavra, o mandamento, o ensino da palavra de Deus. Então essa de querer tripudiar sobre os outros, porque diz que o amor é essa ação prática, mas sem guardar o que diz a palavra de Deus no que tange os outros mandamentos, não é verdadeiro, não é justo. O que diz a palavra de Deus, irmãos? O que nós aprendemos? Lembre-se, eu não estou desqualificando a prática desse amor. Essa prática, ela é linda, ela é bela, tem que acontecer para poder realmente vir à tona, para poder ser autenticado o que nós ensinamos. Foi isso que Jesus estava falando. Que os homens vos reconheçam como meus discípulos pelo amor de vocês. Ou seja, eu posso ensinar muito bem, eu posso fazer um belo discurso das doutrinas, dos mandamentos, como os fariseus faziam, mas eles estavam faltando a prática desse amor. Em contrapartida, existe um outro extremo que mostra na prática esse amor de ajudar o próximo e tudo mais, mas desconsidera todo o resto dos ensinamentos, enterram, sepultam os mandamentos, a palavra de Deus como um todo. O que a palavra de Deus nos ensina? Santidade, não é? Arrependimento, conversão, a igreja, a volta de Jesus, o inferno, tudo isso está inserido no mesmo bojo onde se ensina, onde o mundo tem se esmerado para, para encurralar a igreja, para humilhar a igreja, eles evidenciam esse amor na prática. Mas é um amor na prática que eles desconsideram tudo, é como se eles ficassem desobrigados dos mandamentos de Deus, de se santificarem, de entender a igreja, ou seja, a igreja não existe, a igreja não é importante, a comunidade não é importante, a conversão, o arrependimento, volta de Jesus, isso é lorota, inferno, o inferno não existe. Ou seja, o que existe é somente o amor. É somente nós acolhermos a todos, nós abraçarmos a todos. Será que verdadeiramente este amor praticado também pelo mundo, que aos nossos olhos humanos, aos nossos olhos emocionais, de fato eles estão praticando o amor? Será que esse amor realmente está glorificando, está exaltando a Deus? Porque, queridos, tem uma turma aí que, em nome desse amor prático, que realmente é lindo e não tem como dizer que não é, que não é mesmo amor. No entanto, querem com esse amor livre, sem pudor, sem limites, sem regras, sem princípios, desqualificar, desmoronar tudo que a Bíblia diz com respeito às demais práticas, aos demais mandamentos. Ou seja, em nome do amor pode pecar abundantemente, desde que este pecar não fira o homem diretamente no seu humanismo. Então eu quero destacar com isso, queridos, é que o homem tornou-se o centro, o Deus do amor. Ou seja, ame, ajude o próximo, socorra e desqualifica tudo. Pode desmoronar tudo, pode tripudiar, pode pisar em tudo. Ou seja, o meu amor ao próximo me autoriza a dizer o que é certo hoje e o que é errado na Bíblia. Então, mais do que nunca, queridos,
A igreja precisa vivenciar este amor ensinado em todas as Escrituras, tendo um viver piedoso, um viver santo e um amor prático. Por isso que o Senhor Jesus Cristo disse, olha, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Penso que Jesus está falando sobre essa praticidade do amor, da justiça. Em outras palavras, no conceito deles, ame e pode rasgar o resto da Bíblia, pois o amor cobre todos os pecados. Não é por aí. Então esse texto de Pedro eu coloquei exatamente para dar essa engrossada, porque eu sei que facilmente alguém pode pegar esse texto e dizer, olha, o amor cobre uma multidão de pecados. Não há amor que cubra pecado algum, se não houver no infrator, no transgressor, o arrependimento, a conversão, a volta para Deus. Quem está mesmo por trás desta forma de amor? De amar sem responsabilidade, de amar sem compromisso, de amar sem prestação de contas. Nós temos que prestar contas a Deus por tudo, inclusive pela forma que nós amamos. Não é por acaso que a própria Escritura diz que alguns alerão para a sua própria e justificada condenação. Ou seja, estão lendo a Bíblia para a sua própria condenação. Queridos, para concluir, muitos cristãos acreditam que devem apenas cuidar dos seus familiares, parentes, colegas e amigos e nada mais. Na concepção apresentada por Cristo, o próximo não está limitado à nossa família, como já falei, nossas amizades, nossa raça, etc. Nosso próximo é todo aquele que necessita de auxílio e a quem podemos oferecer cuidado e ajuda. Decida ser aquele que se compadece do necessitado. Decida ser o próximo que alguém tanto necessita. Compadeça-se de quem sofre. Ponha seu amor em prática. Esse é o segredo da verdadeira vida espiritual. E assim, verdadeiramente como igreja, queridos, nós estaremos transmitindo o amor de Deus, o poder de Deus. E assim que o Espírito Santo de Deus dirija e abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.